Olá, queridos seguidores aqui do canal Juliana Bertolozzi. Como estão vocês nessa tarde de feriado, quarta-feira, dia 21 de abril de 2021, dia de Tiradentes? Espero que estejam todos muito bem, como sempre. Pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que começou a surgir nas redes sociais ontem, e anteontem, na verdade, foi ganhando força ontem e hoje praticamente foi dado como certo. A princípio começou com uma sondagem de que o presidente Bolsonaro teria dito em uma reunião entre pastores, né, um pessoal da bancada evangélica, que ele estaria inclinado a indicar André Mendonça ao STF para a vaga de Marco Aurélio Mello, que vai se aposentar esse ano. Um abraço. Aliás, viu? Vá. Boa aposentadoria. Vai curtir aí algum lugar bem longe do Brasil, aliás. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre essa possível indicação. Aliás, possível não, ela está sendo dada praticamente como certa. Vamos discutir isso um pouquinho? A informação de que Bolsonaro teria dito a esses pastores durante essa reunião que ele vai indicar André Mendonça ao STF foi repassada ao jornal Estadão, ao Estado de São Paulo, ontem, dia 20, e inclusive já foi veiculada. Então, né, ficou... já tá, um negócio já tá andando bastante, progredindo bastante, né? Vamos lá entender então o contexto. O presidente Jair Bolsonaro disse a líderes evangélicos ontem, terça-feira, dia 20 de abril, que o hoje ministro da Advocacia Geral da União, AGU, né, o André Mendonça, seria a sua primeira escolha, seria o favorito para assumir a vaga que vai ser aberta em decorrência da aposentadoria do decano Marco Aurélio Mello, que vai com Deus, em julho, no STF. O pastor Silas Malafaia, que é da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, afirmou que não é a primeira vez que Bolsonaro dá todos os sinais de que indicará Mendonça para o STF. Apenas uma observação, tá? Malafaia é bastante próximo de Bolsonaro, é uma fonte confiável, então acredito realmente que ele tenha dito isso e essa indicação, né, me parece certa. Silas Malafaia declarou: ele já tinha falado comigo no dia 15 de março, quando estive no Palácio do Planalto para propor um jejum. E havia 8 líderes presentes. Ontem, né, na segunda-feira, dia 19, o presidente confirmou isso mais uma vez. Isso, portanto, já é uma verdade. Silas Malafaia continuou: o André é favoritíssimo e não tem para ninguém. Jair Bolsonaro recebeu pastores evangélicos e deputados da bancada evangélica no dia 19 de abril e também ontem, terça-feira, dia 20 de abril. Na reunião de segunda-feira, dia 19, o próprio André Mendonça estava presente. Uma observação, né? Silas Malafaia é um dos representantes religiosos que mais cobram a nomeação de um evangélico para o Supremo. Silas Malafaia declarou: por que o presidente vai se queimar? O maior grupo de apoio dele são os evangélicos. Não fomos nós que pedimos isso. Ele fala isso desde a campanha eleitoral, observou Malafaia. Todos devem se lembrar que Bolsonaro prometeu indicar ao STF, ele fez uma promessa de indicar um ministro, nomear um ministro terrivelmente evangélico para o Supremo. Essa promessa foi feita pela primeira vez em julho, durante um evento com a bancada temática no Congresso.
Na época, o presidente afirmou: o Estado é laico, mas nós somos cristãos. Ou, para plagiar a minha querida Damares Alves, né, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, nós somos terrivelmente cristãos. E esse espírito deve estar presente em todos os poderes. Por isso, o meu compromisso: poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal, e um deles será terrivelmente evangélico, disse o presidente na ocasião. O ministro Marco Aurélio Mello já formalizou a data para pendurar a toga. Ele confirmou a saída dele no dia 5 de julho. 7 dias antes de completar 75 anos, quando tem decretada a aposentadoria compulsória. Comecem então a fazer a contagem regressiva, hein, galera? 5 de julho, hein? Beleza? O encontro ao qual Silas Malafaia se referiu reuniu diversas lideranças evangélicas de diferentes denominações, entre elas os pastores Fábio Souza, da Igreja Fonte da Vida, Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Taquara, Davi Miranda Neto, da Igreja Deus é Amor, e Felipe Valadão, da Igreja Alagoinha. E também participaram do evento ministros do governo. Além de Mendonça, participaram os ministros Damares Alves, né, da Secretaria da Mulher, Família e Direitos Humanos, Fábio Faria, de Comunicações, Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, e Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência. E isso foi afirmado e me parece então que André Mendonça será o nosso próximo decano, nosso próximo togado. Vamos lembrar um pouquinho, vamos rever, pensar um pouquinho na trajetória de André Mendonça. Quem é ele? Além de jurista e servidor público de carreira, com formação nacional e no exterior, André Mendonça também é pastor evangélico da Igreja Presbiteriana. Portanto, aparentemente, ele se enquadra na promessa de Jair Bolsonaro de nomear alguém terrivelmente evangélico para o STF, conforme ele disse nessa reunião em julho de 2019, durante uma reunião com a bancada evangélica do Congresso Nacional. Recentemente, André Mendonça ganhou uma repercussão nacional e muitos elogios dos aliados de Bolsonaro ao fazer um discurso histórico defendendo a liberdade do culto durante a pandemia no STF, questionando os ministros da Corte sobre a fidelidade à Constituição Federal. Ele, inclusive, questionou os ministros: em momentos de calamidade pública, o que prevalece, a Constituição ou valem as regras? Podemos suprimir direitos fundamentais, independentemente de medidas como estado de defesa ou de sítio? André Mendonça é advogado da União desde o ano 2000. Ele foi assessor especial do ministro da CGU, Wagner Rosário, entre 2016 e 2018, e advogado-geral da União de 2019 a 2020, e então ministro da Justiça e Segurança Pública de 2020 a 2021. Falaremos sobre esse episódio daqui a pouquinho. No final de março de 2021, com uma troca de cargos, que inclusive estou colocando o link aqui para vocês no vídeo, né, para vocês se lembrarem, ele retornou ao cargo de advogado-geral da União. Mendonça também foi diretor do Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa, nomeado pelo então advogado-geral Dias Toffoli, e coordenou o Grupo Permanente de Atuação Proativa da AGU, que em 2010 ajudou a recuperar parte dos 169 milhões de reais que seriam usados na construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, o famoso Fórum do Lalau, o Fórum Trabalhista do Lalau. Né? E esse dinheiro, esses 169 milhões de reais, foram desviados dos cofres públicos.
Entre os condenados, obviamente, estavam o juiz Lalau, falecido, e o então senador Luiz Estevão. Mendonça também se destacou na AGU ao ser vencedor da categoria especial do prêmio Inovari de 2011, que homenageia práticas eficientes no Poder Judiciário, Ministério Público, na Defensoria Pública e também na advocacia. O Inovari reconheceu as práticas de combate à corrupção adotadas pela AGU. Jair Bolsonaro anunciou no dia 21 de novembro de 2018 o nome de André Mendonça para comandar a Advocacia Geral da União, a AGU, que é uma instituição com mais de 12 mil servidores. Claro que ele foi aprovado, já que era inclusive integrante da própria instituição. Embora a sua atuação foi muito mais marcante, maior, na Controladoria Geral da União, a CGU, onde ele foi responsável pela condução de acordos de leniência envolvendo a colaboração de grandes empresas envolvidas em casos ilícitos, né, leia-se delação premiada. Na madrugada do dia 28 de abril de 2020, foi publicado no Diário Oficial da União, o DOU, a sua nomeação pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o Ministério de Justiça e Segurança Pública após o pedido de exoneração do então ministro Sérgio Morno. A posse ocorreu no dia seguinte. Voltaremos a falar sobre isso. Em 29 de março de 2021, né, como eu falei, né, esse T aí que teve um vídeo aí com troca de cargos e tudo, foi anunciado então que André Mendonça deixaria o cargo, sendo substituído por Anderson Torres, e no dia seguinte foi publicada a exoneração dele do Ministério da Justiça, conforme os ritos processuais, né? E sua nomeação de volta ao cargo de advogado-geral da União. E aqui eu faço agora uma fofoca e faço lembrar, né? Trago a memória de vocês, inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Vou colocar aí para vocês o link de sugestão para vocês assistirem se quiserem, que foi quando Sérgio Morno saiu do cargo, né? E ele e o novo ministro André Mendonça trocaram farpas no Twitter, né? E ficou um negócio bem feio e André Mendonça sagrou-se vencedor, inclusive deixou o Sérgio Morno, olha, ficou bem feio para ele, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas eles trocaram farpas por meio de mensagens públicas, né? A confusão começou depois que Sérgio Morno criticou a atuação do presidente Jair Bolsonaro em relação a alguns assuntos, e Mendonça tomou as dores do nosso presidente e decidiu defendê-lo publicamente. Né? Tem toda a troca de mensagens nesse vídeo, eu vou tentar não ser repetitiva, tá? Mas ele escreveu, Mendonça escreveu: eu vi que Moro perguntou se havia presidente em Brasília. Alguém que manchou sua biografia tem legitimidade para cobrar algo? Alguém de quem tanto se esperava entregou tão pouco na área de segurança? Quer cobrança? Porque em 6 meses apreendemos mais drogas e recursos desviados da corrupção do que em 16 meses de sua gestão, escreveu André Mendonça. Em seguida, Sérgio Morno rebateu o seu sucessor, dizendo que ele não teve autonomia nem mesmo de escolher o diretor da Polícia Federal. Mendonça respondeu imediatamente. Ele afirmou que defendeu a execução da pena a partir da condenação em segunda instância e que apoiava o atual diretor da PF, né, o então diretor da Polícia Federal, Rolando Alexandre, até porque, segundo Mendonça, a gestão de Rolando Alexandre estava apresentando resultados muito melhores do que a gestão anterior. Agora, continuou Mendonça,
se não por mim, mas por sua biografia e pelo povo brasileiro, porque sua gestão tem resultados bastante inferiores aos da minha gestão. E, para finalizar ainda, a Mendonça questionou Sérgio Moro por ter escolhido trabalhar como consultor para uma empresa que já faturou 17,6 milhões de reais com o processo de recuperação judicial do Grupo Odebrecht. E finalizou dizendo: eu trabalho não para dar entrevistas, para dar mais resultados do que opiniões, para tirar menos fotos, para tirar mais recursos do crime organizado. É salutar para o país comparar gestões. Vamos? E aí, a discussão encerrou aí, né? Ainda relembrando, né, refrescando a memória de todo mundo, Jair Bolsonaro anunciou o então advogado André Luiz Mendonça como novo ministro da Justiça e Segurança Pública em substituição a Morno, ainda no mês de abril. E além de Mendonça, Jair Bolsonaro também anunciou na época para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem. Mendonça comandava a AGU antes da nomeação para a Justiça, como eu já mencionei, e ganhou e tem ganhado destaque nos noticiários depois que Bolsonaro começou a cogitar a indicação do seu nome para o STF. E apenas para finalizar, pessoal, André Mendonça tem uma relação com o presidente Jair Bolsonaro completamente oposta à conturbada passagem de Sérgio Moro no governo. André Mendonça é considerado um dos aliados mais fiéis do presidente. Já saiu por diversas vezes em defesa de Jair Bolsonaro em momentos de crise. A lealdade que ele tem a Bolsonaro é firme, é sólida. Ele é realmente alguém que está ao lado de Jair Bolsonaro, tem conhecimento, tem formação. Me parece ser um bom nome, né, que cumpriria os requisitos e seria, me parece, de novo, né, seria um bom nome, uma boa indicação para o cargo, né, no STF. Vamos ver o que vai acontecer, né? Muitas águas ainda vão rolar. Tendo mais notícias, pessoal, estarei de volta. Um grande abraço a todos. Obrigada pela presença, pela audiência e pela paciência. Bom feriado a todos. Até a próxima.